Boa noite, meus amados. Graça e paz a todos os irmãos que estão aí nos assistindo nas suas casas. Hoje, terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, 7 horas e 30 minutos da noite. E é uma alegria poder estar aqui novamente, trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. A Regiane aqui traduzindo nas libras, a Jaque filmando e o Edu aqui, ó, o Eduzinho aqui conosco aqui. Ó, eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração a Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe esse momento que nós vamos ter juntos. Um momento maravilhoso na presença do Senhor, né? Como é bom orar, como é bom entrar na presença de Deus e ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com o Pai. E eu quero, em nome de Jesus, né, abaixar aqui o som. Eu quero aqui convidar você nesse momento e nós vamos fazer uma oração a Deus, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero aqui te agradecer, Senhor, te agradecer pela rica oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, de poder ensinar as verdades da Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente, que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça, nos renove, nos edifique, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção, a Tua graça, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a Tua palavra, Pai, penetre em cada coração, que ela não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Vivifica a Tua palavra em nós, Senhor. Deus, testifica dela em cada coração. Conceda a cada um o espírito de revelação e de sabedoria. Ilumine os olhos do coração de cada um, Pai, e nos abençoe nessa noite. Abençoe a todos que estão nos assistindo. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, você viu aí o tema, né, dessa semana e até domingo, né? As gloriosas e poderosas obras do Espírito Santo em nossas vidas. Um dos temas mais importantes de toda a Bíblia. Vamos falar a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E eu quero começar esse ensinamento lendo em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem, né? Lógico que esse texto, ele está se referindo ao rei Saul, né? O profeta Samuel, quando foi designado para escolher o rei de Israel, que seria o primeiro rei, né? Até esse momento, Israel era uma teocracia, período dos juízes, né? Samuel foi o último juiz e profeta. Quando Samuel já estava de idade, o povo pediu um rei, como as outras nações. Samuel ficou muito triste, se sentindo rejeitado, né? Entretanto, Deus disse para Samuel: eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Mas faça o que eles estão pedindo. Entretanto, avise eles quais os ônus dessa escolha, né? Pagar imposto, servir ao rei, né? E outros direitos que esse rei teria, né? E os riscos que a nação correria na gestão de uma monarquia, né? E depois a gente vê que realmente Israel sofreu duras consequências. Porque se você ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, foi o período dos reis, né? Você vai ver que quando era um rei temente a Deus, obediente a Deus, a nação prosperava.
mas quando vinha o rei, né, para suceder, geralmente o filho, né, para suceder o pai, e aquele filho não servia a Deus, não era temente a Deus, e levava o povo a adorar outros deuses, e levava o povo à iniquidade, a nação, aí a nação sofria, né? Tanto que Israel sofreu várias derrotas, né? Vários exílios, né? Os sírios, né? Os babilônicos, para os médios persas, para os gregos, os romanos, tudo como um castigo, né? Mas aqui, voltando a esse texto de 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, Israel, né, pediu um rei, e Samuel foi até uma determinada cidade, e ali Deus escolheu Saul, né? Diz o texto que da cintura para cima ninguém se comparava a Saul, em beleza, força e estatura, né? E aí Samuel impõe as mãos sobre Saul, né? Unge Saul, e diz essa palavra aqui, ó: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. No contexto de Saul, nesse caso específico de Saul, né, esse você será mudado em outro homem, diz respeito a uma unção, né, a uma unção que veio sobre Saul, capacitando ele, habilitando ele a ser o rei, a reinar sobre a nação, dando a ele ousadia, dando a ele sabedoria, né? Era uma unção específica. No nosso caso, nós vamos ver no decorrer dessa semana, domingo e na próxima semana, porque é um estudo longo, né? Ele é bastante abrangente, que o Espírito Santo vir sobre nós implica em mudanças muito profundas. Nós vamos ver, né? Nós vamos estudar nessas próximas semanas e os próximos cultos as 15 principais obras do Espírito Santo na nossa vida. 15, né? Mas antes, eu queria ressaltar para você, né, que um dos segredos, um dos maiores segredos para a gente viver uma vida cristã que glorifica a Deus, que dá frutos, vitoriosa, está em ter intimidade com o Espírito Santo. Mais do que nunca, nós precisamos ser íntimos com o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo. Quanto maior for a nossa intimidade com o Espírito Santo, mais fortes seremos espiritualmente, mais frutíferos, mais vitoriosos, né, nós seremos na vida cristã. Então, abre o teu coração, porque esta palavra, ela vai transformar a sua vida, e vai encorajar você, e desafiar você, a se entregar cada vez mais na comunhão com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos falar um pouquinho do Velho Testamento, né? A Bíblia está dividida em 2 testamentos, 2 alianças. A Velha Aliança, que corresponde de Adão até a morte de Jesus Cristo, e a Nova Aliança, que corresponde, que começou, iniciou a partir da ressurreição de Cristo e continua até hoje, né? E na Velha Aliança, na Velha Aliança, no Velho Testamento, antes da morte vicária, antes da morte substituta de Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, dentro do ser humano. Ele apenas ungia e capacitava 3 pessoas no Velho Testamento. Ele ungia e capacitava 3 tipos de funções, 3 pessoas. Os reis, quando eles assumiam o comando da nação, o profeta ia lá com chifre, né?
cheio de azeite, jogava na cabeça do rei, ungia o rei, transferindo uma unção para o rei, uma unção que o capacitava a exercer essa função. Os sacerdotes também, para oferecer sacrifícios ao Senhor e ministrar para o povo, e os profetas também eram ungidos, né? Então, essas três pessoas, em especial na velha aliança, elas eram ungidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habitava no coração das pessoas da velha aliança. Aí você pergunta, por quê? Porque antes da morte de Jesus, antes do seu sacrifício na cruz, o ser humano, ao nascer da semente da mulher, Salmo 51, verso 5, ele nascia com uma natureza corrompida, uma natureza corrupta, uma natureza morta, decaída, que nós herdamos do nosso pai Adão. Por isso que o salmista diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E Jó diz que todo aquele que nasce da mulher nasce impuro. Por causa dessa velha natureza, por causa da natureza, corrupta do nosso pai Adão, nós não podíamos receber o Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, ninguém podia receber o Espírito Santo, né? Jó 15:14 fala sobre isso, né? Ele diz que quem é o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para que seja justo, entendeu? Então, em decorrência disso, olha o que Deus fez no Velho Testamento. Ele mandou construir um tabernáculo onde ele pudesse manifestar a glória dele, falar com o povo e abençoar o povo da velha aliança. E o tabernáculo era dividido em 3 partes: lugar santo, ou melhor, átrio, onde ficava as mulheres no átrio feminino e os homens no átrio masculino, né? Os leigos. Já os sacerdotes ficavam no lugar santo, lugar santo. Então havia uma separação, oferecendo sacrifícios, muitos sacrifícios, derramando o sangue dos cordeiros ali, que cada família levava para expiar o pecado daquela família, um cordeiro para cada família. E aí um véu, de alto a baixo, sem costura, de linho puro, separava o lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança, as tábuas da lei, a vara de Arão que florescia, e ali só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. Veja bem, porque é o que eu falo, todos estavam debaixo do pecado. Por isso que o Espírito Santo, ele só podia se manifestar, o Shekinah, a glória de Deus, do Santo dos Santos. Isso depois do oferecimento do sangue dos cordeiros, tipificando o sangue de Cristo que seria derramado para a remissão dos nossos pecados e da humanidade. Quando Jesus morre na cruz, quando ele morre na cruz, a Bíblia diz que 2 anjos, um de cada lado, vai lá no Santo dos Santos, cada um pega de um lado no véu, era um véu, sem costura, tecido espesso, de alto a baixo os anjos vão e rasgam esse véu, tipificando o seguinte, mostrando o seguinte: a partir de agora, o Espírito Santo não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A partir da nova aliança, ele vai habitar nos corações daqueles que nascem de novo em Cristo Jesus, daqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aleluia! O véu foi rasgado, glória a Deus. Mas antes disso, olha que interessante. Deus usou 2 profetas para profetizar e prometer a vinda de uma nova aliança e a vinda do Espírito Santo. Olha que interessante. Eu vou ler, você pode estar acompanhando conosco aí.
Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 35, ele diz assim, e olha que ele viveu mais de 500 anos antes da vinda de Jesus. Ele diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança, preste atenção, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia, glória a Deus. Nós já vamos meditar nessas palavras. Agora vamos ver Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 ao 27. Também viveu vários séculos antes do nascimento e da morte de Jesus. Inspirado pelo próprio Espírito Santo, o profeta diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirareis de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então nós vemos aí dois profetas no Velho Testamento sendo inspirados pelo próprio Espírito Santo para falar acerca de um tempo no futuro em que Deus ia mudar as alianças, né? A primeira coisa que ele diz: eu vou firmar, vai chegar um dia, e esse dia chegou há 2000 anos atrás, quando Jesus morre em nosso lugar na cruz do Calvário, assumindo naquela cruz o nosso pecado, a nossa culpa, sendo castigado, sendo condenado em nosso lugar. Ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, ele vence a morte, e ele inaugura então uma nova aliança. E a palavra diz em Hebreus 8:6 que essa nova aliança, ela é estabelecida por Cristo em superiores promessas. Ela é muito superior à velha aliança, muito superior, né? Então nós estamos vivendo no Novo Testamento, na nova aliança, no novo pacto, estabelecido pela morte e ressurreição de Jesus. Aleluia! Olha que interessante. Também esses textos dizem, Deus diz assim, ó: e nessa nova aliança, eu não vou mais escrever as minhas leis em tábuas de pedra. Lembra quando Moisés subiu lá no monte, e ele ficou 40 dias ali, recebendo as leis de Deus? Diz o texto que ele desceu com 2 tábuas nas mãos, as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus, gravadas pelo próprio Deus, de maneira sobrenatural. Deus diz assim, ó: na nova aliança, nessa nova aliança, eu vou imprimir, escrever as minhas leis na vossa mente e no vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito lindo, né? Glória a Deus. Esse é o desejo do coração de Deus na vida do ser humano. Aí ele diz assim: nessa nova aliança, quando ela for estabelecida, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Como a nova aliança
ela foi instituída com base em superiores promessas, além dele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo, em decorrência dessa superioridade da nova aliança em relação à velha, nós somos também filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. 1 João verso 1, 12, ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Cristo. Glória a Deus. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ele também diz aqui nesses textos: não ensinará cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Ele diz: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ou seja, Hebreus 10, do 19 ao 23, diz que o novo e vivo caminho está aberto para todos, entrar na presença do Senhor. Todos nós, através do sangue de Jesus, através do novo e vivo caminho, temos livre acesso ao Shekinah, ao Santo dos Santos, à presença gloriosa de Deus, aleluia, através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Todos, desde o menor ao maior, podem, na nova aliança, conhecer a Deus, de maneira pessoal e de maneira íntima, profunda. Só depende de nós vamos falar muito sobre isso. E ele diz o seguinte: nessa nova aliança, eu darei a vocês um novo coração. Eu vou tirar de vocês um coração de pedra, e vou dar a vocês um coração de carne. Olha que coisa linda. O que significa tirar o coração de pedra e dar um coração de carne? Isso é simbólico, quer dizer o seguinte: a pedra é um objeto morto, sem vida. A carne é um objeto vivo. Então ele quer dizer o seguinte: eu vou tirar de vocês a velha natureza de Adão, que fez com que você morresse para Deus espiritualmente, fez com que você estivesse morto espiritualmente. E no lugar dessa velha natureza, no lugar desse velho coração, eu vou dar a vocês um novo coração. Eu vou dar a vocês uma nova natureza. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu comigo e com você, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós nascemos de novo. Nós recebemos um novo coração. Nós recebemos uma nova natureza. Aleluia. Glória a Deus. Fomos vivificados em nosso espírito. E ele diz também: e eu vou colocar dentro do seu coração recriado, dentro desse coração de carne que foi nascido de novo, recriado pelo Espírito, eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês. Ou seja, a partir do momento que você nasce de novo em Cristo Jesus, na nova aliança, o teu coração, o teu espírito se torna o tabernáculo de Deus, a habitação do Espírito Santo. Que coisa fantástica! Na nova aliança, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Eu quero te dizer nessa noite, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, habita dentro de você. Aquele mesmo Espírito, em Gênesis capítulo 1,
que pairava sobre a face do abismo, ele habita dentro de nós. O mesmo Espírito que ungiu no Velho Testamento os reis, os profetas e sacerdotes, habita em nós. O mesmo Espírito que ungiu a João Batista e fez dele profeta e precursor do Messias, habita em nós. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus como uma pomba lá no seu batismo, ele habita em nós. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos no Pentecostes, habita em nós. Para pensar nisso. Deus, na nova aliança, fez de você, fez de mim, a sua morada. Por isso que João diz, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Por isso que o maior fator de superioridade entre a velha aliança e a nova aliança é o fato de que o Espírito Santo habita dentro de nós. Na velha, ele se manifestava no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício de sangue de um cordeiro sem defeito, sem mancha, para expiação do pecado da nação. A partir do momento que Jesus morre na cruz, ressuscita, ele diz, está consumado, ou seja, encerra-se aqui a velha aliança e inicia-se uma nova aliança, instituída com base em superiores promessas. E a maior superior promessa, que nós já estamos vivendo ela, é o Espírito Santo habitar dentro de nós. Aleluia! Por isso que nós temos que nos tornar cada dia mais conscientes da presença do Espírito Santo dentro de nós. Quanto mais forte for a tua consciência da presença do Espírito Santo em você, mais forte você vai ficar na fé, mais gozo e paz você vai desfrutar na sua alma, segurança, e você vai ter força necessária para vencer as dúvidas, o medo, a ansiedade, a angústia, tentações que vierem, as pressões desse mundo, porque o Espírito Santo habitando em você, ele vai te dar força para você vencer. Veja, é tão importante isso, que em João, capítulo 14, versículo 16 ao 18, Jesus fala a respeito do Consolador, a respeito da promessa do Espírito Santo, do Consolador. Olha que interessante. Jesus já estava com os discípulos, ele sabia que ele teria que morrer na cruz, para fazer a expiação pelo nosso pecado e estabelecer a nova aliança. E ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por que ele fala outro Consolador? Porque enquanto ele estava com os discípulos, ele estava exercendo o papel de consolador dos discípulos, paracleto, aquele que é chamado para estar do lado, para fortalecer, encorajar, defender, ajudar, erguer, fortalecer, renovar. Ele diz, mas eu vou rogar ao Pai e eu vou pedir que ele envie até vocês o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para pensar nisso. Veja bem, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele não veio para fazer você se sentir bem apenas, sentir uma unção passageira e depois ir embora. Não, ele veio para estar para sempre com você. Para pensar nisso. Por toda a eternidade o Espírito Santo vai estar aí dentro de você. Aí ele diz, quem é esse Consolador? Ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
aleluia, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Quando Jesus fala, eu não vou deixar vocês órfãos, o que é uma pessoa órfã? Abandonada pelo pai, né? E pela mãe, aquele que não tem pai nem mãe, não é isso? Então, ele está dizendo o seguinte, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar. Quando ele fala eu vou voltar, mas ele ia voltar na pessoa do Espírito Santo. Então eu quero te dizer, tá, que o Senhor Jesus enviou para habitar em você e habitar em mim a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o glorioso Espírito Santo Consolador, que é o nosso Consolador, é o nosso amigo, é o nosso mestre, é o nosso tutor, é o nosso conselheiro, né? Entendeu? Você nunca vai estar só, grave isso. Eu sei que há momentos na nossa vida que, devido às circunstâncias à nossa volta, nós nos sentimos sós, nós nos sentimos fracos, nos sentimos abandonados, né? Nos sentimos só, mas tudo isso são mentiras do diabo, são apenas emoções negativas, que nada mais são do que a reação da nossa alma diante de uma situação desfavorável. Não dê ouvido a esses sentimentos, né? Quando você se sentir dessa forma, levante a sua mão e adore a Jesus, e agradeça a Ele por ter enviado o Espírito Santo para habitar dentro de você. E eu faço te lembrar que o Espírito Santo, ele não veio habitar em você para ficar te acusando, dizendo assim, nossa, como você é fraco, como você é um derrotado, como você é frouxo. Jamais o Espírito Santo vai fazer isso com você. O Espírito Santo veio para te levantar, o Espírito Santo veio para te encorajar, o Espírito Santo te ama, o Espírito Santo é teu melhor amigo, o Espírito Santo é teu advogado, consolador, tutor, amigo, ajudador, mestre. Nós vamos falar das 15 obras do Espírito Santo esses próximos dias. Ele é maravilhoso, o Espírito Santo, né? E você precisa se tornar cada vez mais consciente da presença dele dentro de você, desenvolver aquela intimidade, desenvolver aquela sensibilidade para ouvir o testemunho do Espírito, ouvir a voz dele falando com você. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos ensina, nos dá uma sabedoria. Nós vamos ver tudo isso, né? Agora, um grave erro que nós devemos evitar de cometer, que é um erro que pode trazer para nós terríveis consequências. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, fala desse erro. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, ele diz assim, não apagueis o Espírito. Numa outra versão diz, não extingais o Espírito. E numa outra versão diz, não despreze o Espírito, né? Ou seja, veja bem, entenda bem o que eu vou te falar agora. Ó. No Velho Testamento, na Velha Aliança, são 39 livros, né? Quem é que falava diretamente com o povo? Quem é que falava com os reis, sacerdotes e profetas? O próprio Deus Jeová, o Deus Pai, Jeová. Ele se manifestava a Israel como Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nos 33 anos que Jesus esteve aqui, quem é que falava com o povo? O Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Após a morte, a ressurreição, a ascensão e a glorificação de Jesus, quem é que ele mandou para estar conosco aqui e já está conosco há quase 2000 anos? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo na dispensação da graça, cujo
operador cujo relacionamento é gerado na pessoa do Espírito Santo, né? Porque o Pai está lá, o Pai está assentado no trono, o Filho está assentado à sua direita, mas quem está atuando aqui na igreja, andando em nós, habitando em nós, falando conosco, nos guiando, é o Espírito Santo Consolador. Então, é muito perigoso para um cristão desprezar o Espírito Santo, que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E se nós estamos na dispensação do Espírito Santo, nós precisamos entender que para cumprir o propósito de Deus, para desfrutar das promessas, das bênçãos de Deus, vencer toda sorte de provações e tentações e ataques malignos na alma, vencer esse mundo que jaz no maligno e se manter fiel ao propósito de Deus, é necessário se relacionar em intimidade com a pessoa do Espírito Santo. É impossível viver a vida cristã de maneira vitoriosa desprezando o Espírito Santo. Impossível, impossível. Por isso eu quero, essa primeira parte eu quero encerrar aqui, porque aí na quinta-feira nós já vamos começar a falar das obras do Espírito Santo. São 15. Nós vamos falar quinta-feira e domingo, e na próxima semana, as 15 obras do Espírito Santo na nossa vida. Mas primeiro eu dei as bases para você entender que você agora está vivendo na nova aliança. Você não está na velha aliança. Então você não deve se relacionar com Deus se baseando no exemplo de Moisés, se baseando no exemplo dos profetas, se baseando no exemplo, por exemplo, de Gideão, que pediu uma prova do novelo de lã. Não, você não pode fazer isso, porque nós estamos vivendo na nova aliança, nós estamos vivendo numa aliança superior, onde o Espírito Santo não habita mais no tabernáculo, o Espírito Santo habita dentro de nós, onde nós temos a vida de Deus, a natureza de Deus. Por isso nós podemos nos relacionar com o Deus Espírito Santo de maneira direta, sem intermediários. Todos podem conhecer diretamente a Deus sem intermediários. Isso é maravilhoso. Quem possibilitou isso para nós? O nosso amado e glorioso Jesus Salvador, morrendo por nós na cruz, dando a sua vida por nós, derramando o seu sangue, através do seu sacrifício, através da sua morte na cruz, nós agora vivemos numa nova aliança, no Novo Testamento. Por isso nós temos que usufruir desse privilégio, o máximo que pudermos, tá bom? Amém? Glória a Deus. Você entendeu essa mensagem? Compreendeu? Se você gostou dessa mensagem, da primeira parte, dê um curtir aí e compartilha desse estudo, para que a gente possa abençoar muita gente aí na internet, que vai ouvir essa palavra e ser edificado e encorajado e desafiado a se entregar todos os dias a uma íntima comunhão com o Espírito Santo, tá bom? Glória a Deus. Eu quero convidar você, quinta-feira agora, às 7h30, nós vamos falar a segunda parte desse tema, as gloriosas e poderosas obras do Espírito Santo na nossa vida. Quinta-feira, 7h30, parte 2. E no domingo, na quinta a gente vai disponibilizar o link de inscrição. No domingo, às 5 da tarde, nós vamos ter a terceira parte dessa gloriosa mensagem, tá bom? Eu vou orar por você, tá bom? Abre o teu coração. Se você deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ore, convide Ele para entrar no seu coração, tá bom? Se você quer receber o batismo do Espírito Santo, venha domingo, tá? Ou na quinta nós vamos orar para isso também. Você vai poder receber aí da sua casa, porque o Espírito Santo é onisciente, onipotente, onipresente.
Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, eu quero aqui te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de poder te conhecer, de poder ouvir a tua palavra, de poder, ó Pai, sermos edificados, abençoados com esta palavra. Obrigado pela nova aliança, obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado pelo novo e vivo caminho que é o sangue do Cordeiro abriu para nós. Obrigado pelo privilégio de receber o Espírito Santo e Ele habitar dentro de nós e termos o privilégio de se relacionar com Ele através da oração e da meditação e da adoração. Abençoe a todos que estão nos assistindo, Senhor. Derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua paz, derrama a tua graça, Senhor. Enche cada um do Espírito Santo e abençoe os teus filhos. Abençoe a todos, Pai. Nós profetizamos as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um beijo aos irmãos. Até quinta-feira, às 7h30. Deus abençoe.